Será que existe um caminho simples para a riqueza? Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dizer que isso não é uma recomendação de investimentos. Esse vídeo tem um conteúdo somente educativo. Mas, depois de ler O Caminho Simples para a Riqueza, você pode se perguntar: bom, será que realmente é possível atingir a riqueza de uma forma bem simples? Ou você investir de uma forma bem simples e ter uma rentabilidade maior do que a maioria dos investidores? Sim, é possível e é sobre isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo, porque é um assunto importantíssimo e que não é muito falado pelos profissionais que falam sobre finanças nas redes sociais. Por que não é muito falado? Primeiro, porque normalmente as pessoas que falam sobre finanças, sobre investimentos, elas vendem algum produto, ou são analistas, ou gerem algum fundo, e existe um pouco de conflito de interesse. Claro, eu não estou dizendo que todas as pessoas que falam têm conflito de interesse e que falam para prejudicar as pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas que não é muito falado, isso é fato, não é muito falado, né? Não são todos os profissionais que comentam sobre isso, e eu não vejo muita gente falando de um caminho mais fácil para investir. Na verdade, o que mais a gente vê são pessoas que colocam camadas de complexidade para deixar mais difícil a pessoa pensar: poxa, eu preciso de um profissional me acompanhando porque investir é muito complexo. Não, na verdade não é. Existem formas, sim, muito simples de você ter uma rentabilidade muito boa e não, não precisar de profissionais financeiros, como assessores e consultores. Os assessores de investimentos são vendedores de uma corretora. Não estou dizendo que o trabalho deles não é importante, mas existe sim um conflito de interesse que não dá para ser negado. É claro que existem muitos assessores, no caso alguns assessores, não sei se muitos, que são honestos e que não vão agir de acordo com o seu conflito de interesse. Mas é fato que muitos desses profissionais vão ter uma certa tendência a escolher os caminhos para os seus clientes que também favoreçam, né, ou melhor, até favoreçam mais o próprio bolso do assessor do que o cliente. Isso é visto não só por assessores, mas também por outros tipos de profissionais financeiros. Diferentemente do assessor, existe um modelo de consultoria. Apesar do nome ser parecido e a maioria das pessoas não sabem distinguir, o assessor e o consultor têm papéis diferentes. O consultor, ele abrange uma visão mais geral, ou seja, toda a carteira do cliente. O assessor, ele tem acesso somente àquela parte da carteira que está naquela corretora que ele trabalha e está sendo pago pela corretora. O assessor é de graça, mas lembre-se que quando um produto ou um serviço é de graça, quando um serviço é de graça, o produto é você. Então, fique bem atento com coisas grátis, né? Já o consultor, que é um modelo que as pessoas defendem mais por não ter tanto conflito de interesse. Por que não tem tanto conflito de interesse? É simplesmente pelo fato de que o consultor ele recebe uma porcentagem do patrimônio do cliente em que é acertado. Por exemplo, 1% ao ano ou 0,5% ao ano. É acertado uma porcentagem e que o cliente vai pagar aquela porcentagem para o consultor, né, independente do que aconteça. Então, não é um modelo por comissão de produto, como acontece com a assessoria, mas sim pelo patrimônio total investido, fazendo com que o consultor não tenha tanto conflito de interesse. Mas existe algum problema na consultoria?
eu não diria problema, mas ao longo prazo, uma taxa, por exemplo, de 1% ao ano faz muita diferença, porque juros compostos, cada 1% que você deixa de rentabilizar ao ano, ao longo de muitos anos, isso vai fazer uma diferença brutal no final de um período longo. Então, e muitas vezes os consultores nem conseguem bater simplesmente o índice de mercado, que você poderia ter uma rentabilidade melhor sem pagar praticamente nenhuma taxa. Sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E a assessoria, como eu já disse, existe um conflito de interesse porque ele é pago pela corretora pelo produto que ele oferece ao cliente. Então, se ele oferece ao cliente um produto que rentabiliza mais a corretora, esse lucro vai ser dividido entre a corretora e o assessor vai ser melhor remunerado. Então, é lógico que vai existir uma tendência do assessor de indicar aqueles produtos que melhor lhe favorece ao invés do seu cliente. É importante ter isso bem claro. Bom, dito isso, se você não investe por assessor ou consultor, tem também outra opção, que é por uma casa de análise, que você não vai nem dar uma porcentagem do seu patrimônio e nem uma comissão através dos produtos que você compra, ou seja, nem você vai ficar exposto ao conflito de interesse de um assessor. E a casa de análise, apesar de eu achar também um modelo interessante, tem casas de análise que são muito boas, muitas delas, eu diria a maioria delas, se você pegar a carteira recomendada, não bate também o índice, por exemplo, do S&P 500, que é justamente o que vamos comentar aqui durante o vídeo. Bom, e esse livro, O Caminho Simples para a Riqueza, é muito interessante. Eu não concordo com tudo que o autor fala, mas para a maioria das pessoas é sim um caminho simples realmente de você acumular patrimônio, de forma a não ter muita dor de cabeça, nem esquentar muito com será que é o momento de investir, nem com macroeconomia, nem com ficar analisando empresa, ficar pensando onde investir, será que eu invisto nisso ou naquilo? Essa complexidade toda você consegue fugir simplesmente por um caminho muito simples. Né? E ele começa o livro, o primeiro capítulo, ele diz sobre a importância de não contrair dívidas. É claro que às vezes é necessário, a gente às vezes tem que fazer dívidas para, por exemplo, pagamento estudantil ou algo do tipo, mas o quanto mais você evitar dívidas, principalmente de juros mais altos, melhor. Né? Resolver, primeiramente, as dívidas. E no segundo capítulo, ele traz o conceito a importância do dinheiro do foda-se. O que seria o dinheiro do foda-se? Perdão da palavra. O dinheiro do foda-se é como se fosse uma reserva de emergência. Aquele dinheiro que você tem ali acumulado que, poxa, o emprego está muito ruim, não estou aguentando ficar nesse emprego, simplesmente pede demissão e você tem um dinheiro para ficar tranquilo durante uns meses, até você se achar um emprego melhor para você, ou até se você for demitido também, ou passar um período viajando, que é o que o autor fez diversas vezes durante a vida, né? Ele fala que simplesmente pediu para o chefe para viajar e o chefe disse não, e ele tinha um dinheiro e aí ele foi, simplesmente ele foi e acabou no final das contas nem sendo demitido, né? Então, o dinheiro do foda-se traz uma certa liberdade, uma segurança, um conforto maior para a sua vida. Então, o dinheiro do foda-se não é um dinheiro que você vai colocar em uma renda variável, que você vai investir. É simplesmente para realmente em casos em que você precise utilizar. Então, você não pode correr riscos com esse dinheiro. É claro que você pode investir numa renda fixa para
somente para não perder para a inflação. E depois ele vem sobre o pensamento, né? A forma que você pensa sobre dinheiro. Quando você pensa em dinheiro, né? Você pensa em que? Pensa já em gastos, ou você pensa no dinheiro como uma árvore que vai te gerar frutos, né? Investir para que ele te traga mais filhos, entre aspas, e mais retornos, e você consiga se organizar melhor e ter uma situação financeira mais estável. Então, normalmente as pessoas tendem ao consumismo, tendem o dinheiro representa para mim um computador novo, um carro novo, uma casa nova. Então, se você pensa dessa forma, tome muito cuidado, porque esse normalmente não é um caminho que leva a uma vida financeira saudável. Claro, não estou dizendo que a pessoa deve morar num lugar ruim, que deve ter as coisas ruins e não gastar com nada. Eu acredito que um equilíbrio é necessário. Mas então, e no quarto capítulo, depois, no quarto ou quinto capítulo, ele fala sobre o que então você deveria investir, né? E ele fala sobre o VTSAX. O que é o VTSAX? É um fundo da vanguarda que representa o S&P 500. O que é o S&P 500? É um índice que representa as 500 maiores empresas negociadas em bolsa dos Estados Unidos. E aí ele defende uma posição interessante que é 100% nesse fundo. Mas como assim 100%? Você vai colocar todo o patrimônio lá e se der uma besteira, né? Mas não sempre falam para não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? E aí ele fala que é isso mesmo, é melhor você colocar todos os ovos no mesmo cesto e não vigiar, né? Porque tem gente que fala que não coloca os ovos no mesmo cesto, tem gente que fala coloque todos os ovos no mesmo cesto e vigie o cesto. E ele fala nenhum nem outro, coloque todos os ovos no mesmo cesto e esqueça. O que é uma visão muito diferente do que a gente vê por aí, mas que realmente funciona. Historicamente funcionou até aqui, né? Não significa que sempre vai funcionar, mas historicamente, nos últimos 50 anos, isso funcionou. Então, desde que o S&P foi criado, isso vem funcionando. Porque no longo prazo, qual a chance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos não terem uma valorização? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tem as melhores empresas do mundo, e se as melhores empresas do melhor país do mundo não crescerem, significa que o mundo realmente está passando por problemas muito sérios e talvez aí os investimentos nem sejam sua maior preocupação. E ele até fala sobre isso, né, em momentos de crise, por exemplo, de 29 ou crise de 2008, mas ainda mais a de 29, que ele cita no livro, porque muita gente diz, mas e se eu investir logo antes da crise de 29? Bom, se você investir logo antes da crise de 29, realmente um dia antes, né, você teria uma queda absurda que só ia recuperar 26 anos depois, sem considerar novos aportes. Mas se você investisse meses antes ou até um ano antes, já demoraria apenas 10 anos, né? O que é um período longo, mas menos do que 26 anos. E depois, ele ainda coloca um outro cenário. Se você investisse todo o seu patrimônio um ano antes, mas depois você investisse durante a queda, você ia recuperar muito mais rápido, porque a bolsa subiu 90% um ano depois. Então, você ia aproveitar várias oportunidades durante esses 10 anos de baixa. Logo, essa preocupação que muita gente tem de prever crises, né? Será que é realmente possível prever crises? Estou esperando uma crise acontecer para poder entrar na bolsa e tal. Será que seria esse o caminho? Eu confesso que durante muito tempo, né, eu até gosto de ver cenários macroeconômicos e gosto de pensar quando acontecerá uma crise. Eu até acho que estamos próximos de uma grande crise, uma grande recessão nos Estados Unidos, mas não tenho como saber quando isso vai acontecer.
Eu posso acertar e a crise pode ser amanhã, pode ser mês que vem? Sim, mas também pode ser que demore 2, 3, 4, 5 anos para ocorrer uma crise e eu perder uma valorização de 5 anos. Por exemplo, uma pessoa que ficou fora da bolsa no último ano dos Estados Unidos perdeu uma valorização de 45% do S&P e hoje ela, só por esperar uma crise, já perdeu uma boa valorização, certo? Para justificar essa espera, já teria que ter uma queda de 30% do S&P, que não é uma queda tão normal de se ver no mercado. E se a bolsa continuar subindo, cada vez mais, né, ele vai perder toda essa jornada de alta que a bolsa vem tendo. E no longo prazo, a bolsa sobe, principalmente a dos Estados Unidos. Então, o que ele defende é você investir em um fundo de índice, né? Pode ser um ETF, mas no caso ele defende esse fundo da Vanguardia. Mas aqui no Brasil, a gente tem como investir no S&P 500 de uma forma muito simples, comprando o IVVB11, que é um ETF da Bolsa Americana negociado aqui no Brasil, do S&P 500. Então, esse ETF, você já vai estar exposto ao dólar, que é uma moeda mais forte do que o real, e tende a se valorizar mais do que o real, e também nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, você vai estar investindo na maior economia do mundo através da Bolsa Brasileira, comprando IVVB11. Se fosse aplicar a estratégia do Collins aqui no Brasil, eu acredito que a melhor opção seria o IVVB11 por possuir uma taxa bem menor do que a maioria dos fundos, e você vai estar exposto de uma forma praticamente direta ao S&P 500 e aproveitar essa rentabilidade. Só para você ter uma noção, nos últimos 10 anos, o S&P 500, o IVVB11, se valorizou em torno de 21% ao ano, o que é um retorno muito acima da média dos investidores daqui, né? Se for comparar a taxa Selic, que hoje está em torno de 10 e pouco por cento, é mais do que o dobro do rendimento da taxa Selic por ano, né? Que, como é juros compostos, isso ao longo de 10 anos dá um valor absurdamente maior. Então, por que se existe esse caminho simples e que bate 99% dos investidores, por que a maioria das pessoas não fazem isso? Primeiro, porque as pessoas têm ego e elas querem bater o mercado. E muitos profissionais às vezes acabam se confiando demais e entrando em complexidades e acaba perdendo até do CDI, né, até da renda fixa. E acabam tendo um resultado catastrófico. Outros até um resultado ali mais ou menos, e poucos mesmo no longo prazo batem o índice da Bolsa. O índice da Bolsa brasileira já é difícil bater. E o CDI também, poucos que batem o CDI. Imagina o S&P 500, quase ninguém bate o S&P 500 aqui no Brasil, é muito difícil. Né? E os investidores, até mesmo lá nos Estados Unidos, que tiveram uma rentabilidade maior do que o índice, se consagraram na história, como Warren Buffett, Tim Clayton, Benjamin Graham, e esses caras que são lendas, né, do mercado financeiro, que realmente eles conseguiram consistentemente um resultado muito acima do índice. Mas são caras que dedicaram a vida para isso, né? Eles estudaram muito e tiveram muita experiência para conseguir um resultado dessa magnitude. Então, por que uma pessoa que não é muito ligada no mercado financeiro, que só quer investir para ter um futuro melhor, ela vai achar que vai conseguir bater o mercado financeiro? Ela pode conseguir dar uma tacada de sorte, vencer por um mês, 2 meses, ou um ano, mas é muito difícil que ela consiga manter essa rentabilidade ao longo de uma vida inteira. E é muito também, ela pode simplesmente, numa
má sorte, numa tacada, acabar perdendo todo o patrimônio, assim, principalmente se for mexer com derivativos e se alavancar. Então, muito dessa complexidade, às vezes, são ruídos e que mais atrapalham do que ajudam. E o que eu acho sobre isso? Primeiro, eu discordo do autor do livro, que ele fala em certo momento que o Warren Buffett, esses investidores pode ser até sorte, né? Ninguém diz que é realmente um talento que ele consiga bater o mercado. Eu não acho que seja sorte, eu realmente acho que o mercado não é tão eficiente assim, né? O mercado tem uma certa eficiência no longo prazo, mas o mercado não é eficiente a ponto de ninguém conseguir bater. Eu acho que existem sim pessoas que conseguem uma rentabilidade maior, e pessoas que conseguem uma rentabilidade maior consistentemente ao longo de uma vida, existem sim, não por sorte, e sim por talento. E então eu discordo um pouco do Collins nesse sentido. E também não acho que seja uma carteira que vale assim para todo mundo, né? Todo mundo deveria ter 100% lá em um fundo de índice e simplesmente esquecer. Não, às vezes é uma pessoa que tem um capital muito, muito grande. Essa pessoa eu acho que pode ser viável para ela pensar em diversificar mais, né? Ter posições estratégicas se tudo colapsar, ela ter ali um patrimônio mais seguro. Então, eu não acho que seja assim uma coisa assim também que serve para todo mundo, mas é realmente um caminho muito interessante que você não vê sendo defendido por aí pela maioria dos investidores que dão opinião por aqui, certo? Então, o IVVB11 é um caminho muito interessante de você simplesmente largar lá e ir aportando, né, conforme você puder, e ir construindo patrimônio. E um outro ponto interessante também é que ele fala sobre essa questão do DCA, Dollar Costing Average, né, que seria você colocar, por exemplo, você tem um patrimônio grande, você ir colocando aos poucos no mercado para que se ocorrer uma queda, você não perder o patrimônio de vez. Qual que é o problema disso, né? Você só se depende de queda nesse cenário. Se a bolsa subir, você vai ficar comprando cada vez mais caro e vai perder uma boa rentabilidade. Só que o mercado sobe 70% das vezes, 70% dos anos o mercado sobe. Então você está jogando a probabilidade contra você ao você fazer o DCA. O DCA serve, sim, para quem investe pelo salário. Você vai colocando lá o salário porque é conforme você recebe, você aloca lá uma parte do seu capital para que ele se multiplique. Então, o DCA é muito importante nesse sentido. Mas quando você já tem um patrimônio, é melhor, na maioria das vezes, 70% das vezes, é melhor você comprar a posição de uma vez do que ficar entrando aos poucos. Claro que isso depende, se você nunca participou do mercado, eu aconselho que você entre aos poucos para você sentir, perceber como é o mercado, e aumentando a posição conforme você se sente mais confiante de investir. Ok, gostaram desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E tchau, tchau.